chegando com talento de quem faz. Já tem bola no gramado e a emoção vem atrás. A equipe líder está chamando. Equipe líder. Fala, nação azulina e torcedores de outros clubes que sempre passam por aqui. Estamos começando o pré-jogo de Remo e Águia, que se enfrentam logo mais às 20 horas no estádio do Bamparabainão pela terceira rodada do Campeonato Paraense, no qual o Remo venceu um jogo, empatou o segundo jogo e hoje joga da maneira mais bizarra do mundo, porque jogou ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, um empate com sabor de derrota, um empate amargo, mas que a gente vai ter que falar sobre isso aqui. E hoje vai com um time alternativo, que não é ruim esse time alternativo do Clube do Remo. Eu acho que o que está faltando para o Remo mesmo é inteligência para treinador, com todo o respeito. Com todo o respeito, sabe? Tem umas coisas no futebol que eu já começo a imaginar, sabe? Esses caras que jogam futebol, esses caras dentro do futebol, que são jogadores, que são treinadores de futebol. Aí vão para os podcasts que já estão há 30 anos no futebol, há 25 anos no futebol. Muitos deles são muito mentirosos. São pessoas extremamente mentirosas e talvez até mau caráter, sabe? Porque eles vendem uma ideia de que eles entendem e eles não entendem. Falam tanto, mas bota para um cara desse ser técnico, não sabe dirigir um time, não sabe comandar, não sabe armar, não tem ideia de nada. Então tem uns caras que ficam irritados quando a gente faz alguma discussão, algum debate, mas você fica falando, cara, mas o cara não é técnico. Tem umas coisas que eu sei que ofende os caras, que eles ficam magoados quando a gente chama de professor pardal, mas não tem outro adjetivo para falar quando você quer inventar. O verdadeiro técnico de futebol, os poucos que eu respeito como técnico de futebol, são aqueles que conseguem dar uma cara para o time, o movimento para o time, que aquele time garanta fazer, com as peças que eu tenho. Não adianta o Osório querer inventar de botar o Pikachu na esquerda e de botar um zagueiro para a lateral esquerda, porque você tem que botar o jogador na posição onde ele pode melhor render. Às vezes ele não rende tão bem em certa posição, ele consegue fazer aquilo. Eu jogo futebol. Gente, eu jogo futebol. Quando eu jogava, eu sou goleiro hoje, mas quando eu jogava lá, eu jogava no ataque. Lá, 9, central, eu nunca fui bom de bola, só era bom de fazer gol. Eu era aquele cara ali. Mas muitas vezes eu joguei pela lateral. Até acho que eu jogava bem melhor no lateral do que no ataque. Mas enfim, eu poderia jogar numa posição que não era minha, mas não ia render a mesma coisa. E isso acontece no futebol. Não é porque o cara é jogador, que ele é bom de bola, que ele tem que jogar em todas as posições. Se você pegar o Romário e botar na zaga, ele não vai conseguir jogar. Cada um, o profissionalismo é isso. Você é bom na sua posição, naquele jogo, naquele espetáculo. Não é porque você é jogador de futebol que você tem que ser um bom lateral, que você tem que ser um bom meia, que você... Não, você é um especialista naquela área. Dentro do futebol você tem a especialização. Você sabe jogar, que nem um médico. O cara se forma em medicina, ele entende de medicina. Ele entende muita coisa, mas ele vai ser especialista em algum ponto. O cara que vai jogar futebol, ele entende jogar futebol. Ele sabe a regra, ele sabe como é que joga o meio, ele sabe como é que joga o zagueiro, ele sabe como joga o goleiro, ele sabe como joga o ponto. Mas a posição dele é onde ele é especialista, onde ele vai conseguir render mais. Onde tudo que ele tem positivo, ele consegue render naquela posição. Muitas vezes o técnico acaba achando ele em outra posição que ele possa render mais. Aí parabéns pro técnico, acontece muito isso. E tudo bem. Mas agora no Clube do Remo, numa Série A, onde o Remo é o favorito para cair, por tudo até que aconteceu, o Remo mal subiu, a Série A começa em janeiro, onde o Remo tem que começar a produzir um time, a contratar. Muitos jogadores não querem vir para o Clube do Remo, o Remo tem que esperar um pouco mais para fazer as contratações. Com todas as dificuldades, aí você traz um técnico que quer implementar o seu estilo de jogo, que não cabe, não compete ao Clube do Remo, na situação atual que está a equipe do Clube do Remo. Talvez o que o Osório pense, vai servir para o Flamengo, que o Flamengo tem 3 times maravilhosos, com jogadores extremamente competentes, e aí de repente ele mistura tudo e dá certo. No Remo não é assim. E aí o técnico, o professor Pardal, é aquele que está vendo que não dá e começa a insistir. E o professor Pardal
todo mundo avisando das arquibancadas, todo mundo avisando de vários lugares. Cara, não dá tempo para fazer essas experiências. Ele acertou mais ou menos o time titular ontem quando jogou contra o Mirassol. O Remo chocolatou o Mirassol no primeiro tempo. Poderia ter terminado 3 ou 4. O Mirassol também teve suas oportunidades. Mas o Remo, o time titular, o time que começou, o Remo, o Osório acertou. O Osório acertou o time que começou o jogo. O Osório acertou na maneira que o time estava jogando o jogo, onde ele acertou. Parabéns. Mas depois é que não dá. E ele tem que ter essa compreensão, cara. Ele precisa ter essa compreensão. Nós não temos tempo. Se o Flamengo perder 10 jogos agora, o Flamengo já está segundo jogo que não ganha. Se o Flamengo perder 10 jogos, ele não cai, porque ele tem total capacidade de vencer 15, 16 jogos seguidos. E a gente sabe disso, e todo mundo sabe disso. O Remo não. O Remo não pode perder tempo. Ontem o Remo deixou de ganhar 2 pontos preciosos. Ontem, por culpa da infantilidade, da irresponsabilidade do professor Pardal, que foi o técnico do clube do Remo, com todo respeito. Eu não quero criticar, mas a gente vê, o torcedor não é burro. Não adianta vocês que são, e eu vou ser um cara muito crítico a isso, não adianta vocês que são do meio do futebol, porque eu joguei 30 anos, porque eu joguei 15 anos mais 15 como treinador, porque eu conheci o Ronaldo, porque eu conheci o Pelé, porque... Foda-se! Não é isso que me interessa. Quero saber se, apesar de tudo isso, tu consegue fazer um trabalho competente. Se não consegue, se você é jogador, chega debaixo do gol e perde pra fora, eu quero que você se foda. Para mim você não é jogador, você é um enganador. E a gente que nunca jogou bola, ou que joga de final de semana, a gente que acompanha ali da arquibancada, a gente vê tudo. A gente sabe quem é bom, quem é ruim. Porque se fosse da maneira como vocês vendem, propagam, que a gente não sabe nada e vocês sabem tudo, né? A gente não saberia que o Ronaldo era um grande jogador. A gente não saberia que o Ronaldo era um grande jogador. Mas a gente sabe que eles são bons jogadores. Porque quem a gente vê, vendo na televisão, vendo na arquibancada, a gente consegue entender como é o jogo, como é que funciona o jogo, como é que funciona a adaptação, quem é bom de bola, quem é ruim de bola. A gente consegue ver isso. Por isso que os comentaristas, muitos não são jogadores de futebol. Porque eles conseguem analisar. Que eu até prefiro hoje o comentarista que não é jogador de futebol do que o comentarista que é jogador de futebol. Porque eles vêm completamente, né, para puxar o saco dos amiguinhos deles dali, porque são oriundos de lá. Mas quem são os melhores comentaristas? Mauro César Pereira, Paulo Vinícius Coelho, no passado o Juga Kifuri, né, eu gosto muito do Arnaldo, até os comentários do Barolo, são pessoas que nunca jogaram bola, que nunca entraram no campo para jogar. Mas entendem muito mais de futebol, de comentar futebol, de analisar futebol, do que muita gente que jogou e está comentando hoje. Que vem com aquela frescura, porque eu sei como é lá dentro. Eu quero que se foda como você sabe que é lá dentro. Até porque você diz que você sabe como é lá dentro, mas não diz, você diz para os outros, mas não explica então como é lá dentro. Responde aí. Não posso dizer. Se não pode dizer, então você não serve para ser comentarista. Porque você não vai falar coisa com coisa, e onde você poderia nos ajudar, você não quer ajudar, você não quer falar. Então, não serve para ser comentarista, não serve para estar aqui. Deixa então, para quem acompanha, porque tem o cara que joga futebol e quer comentar. Então o cara que sempre assiste o futebol, que sempre vê, e o olhar dele é o olhar daqueles também que sentam ali, que é a maioria que vai assistir. E é assim que eu penso. Entendeu? Ou o jogador, quando ele vai para o meio de comentário e tudo, ou ele se adapta, ou ele não serve. Ele é pior, antes de pegar qualquer um que está começando na faculdade. Na minha opinião. Eu tô nem aí se vai magoar ou não. Porque eu tô de saco cheio de ver tanta incompetência no futebol, e vindo pro clube do Remo, que me irrita. Sabe? É aquele negócio, é a noção. É aquela noção que você fica se olhando assim, porra, Osório, vamos lá pro Osório. Pô, não é possível. Dá vontade de pegar a cara. Não é possível que você não esteja entendendo o que é que está acontecendo. Era que nem o português o ano passado. Sem senso de urgência. Cadê o senso de urgência? Cadê o medo? Gente, já são 2 rodadas. O Remo, é difícil fazer 45 pontos num time como o Remo, que vai fazer muitas viagens.
O Remo não pode perder esses pontos preciosos que vem perdendo. Todos com erros nas substituições do técnico. O Remo era melhor que o Vitória. O cara mexeu errado, o Remo perde o jogo. O Remo era melhor e vencia o Mirassol. O cara mexeu errado. E a gente leva o empate, por pouco não perde mais um jogo. Já é o nosso primeiro ponto na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, cara, a gente tem que falar aqui. A gente não pode ficar aqui tentando... Ah, não, olha, vamos ter paciência. Paciência vamos ter. Tá muito no começo? Tá muito no começo. Mas algo tem que ser feito. O cara tem que ser alertado. A torcida está desesperada. Não dá. O que ele pensa de futebol é errado. O que o Osório pensa de futebol é errado. Infelizmente. Ele não tem uma visão de futebol correta para comandar um time de futebol. Ele tem muitos pontos positivos? Tem. Armou bem o time do Remo ontem. Agora, essas mexidas, essas trocas de posição, esse não repetir o time é errado. É errado. Entendo, mas é errado. Quem pensa assim não está compreendendo. Como eu falo, dependendo do time que você estiver dirigindo, da qualidade técnica dos jogadores, tudo bem. Onde você tira um Cristiano Ronaldo por um Messi, aí pô, beleza. Aí você um dia joga o Cristiano, outro dia joga o Messi, beleza. Mas no Remo, isso não pode. E aí o técnico que seja minimamente inteligente, ele tem que olhar o plantel e falar, ó, não dá assim, eu vou fazer assim. E ontem da coletiva, ele falou que queria ter 30 jogadores, 32 jogadores, né, quer diminuir, enxugar para fazer um treino para todo... Que eu entendo o que ele quer dizer. Ele quer que esteja todo mundo bem treinado para saber o que se faz em campo. Para quando ele mexer as peças, todo mundo corresponder. Beleza, entendo. E tem que ser isso mesmo. O Carille fez isso no Corinthians lá em 2017, 18, não lembro, quando ele foi campeão. O Carille fez isso com o Corinthians. Entrava um jogador, o outro vinha fazer a mesma função e o time parece que não alterava nada. É um pensamento inteligente? É. Mas vai ter diferença entre os jogadores. Então você não pode trabalhar dessa maneira. Com certeza, durante o jogo, na hora de substituir, vai ser um puto efeito você ter 30 jogadores bem treinados sabendo o que faz em campo. Mas vai ter as diferenças técnicas onde você não pode entrar com um time num jogo e entrar com outro no outro jogo. Aí é burrice. Eu tô com uma tosse, gente. Tô com uma tosse aqui horrível. Que esses dias aí chove, não sei o que. Aí eu tava tomando cerveja, quando eu bebo eu fumo um cigarro, aí me fudeu. Aí veio tosse, eu bebi ontem, não sei se vou beber hoje, dia de jogo do Remo, adoro tomar uma cerveja. Mas o Remo hoje joga contra a equipe do Águia de Marabá, né? Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E a preocupação, eu vi a lista lá do Remo, cara. Entendeu? É interessante, os jogadores do Remo que vão entrar hoje para jogar. Eu tô tentando ver aqui. Cara, é uma pena, cara. É uma pena mesmo assim o Remo ter perdido ponto. Marcelo Rangel tá falhando. Para mim falhou no segundo gol ontem. Falhou no gol contra o Vitória. Eu sei que tá muito no começo. Eu entendo isso. Tá muito cedo, mas assim, não pode haver falhas, cara. Não pode haver falhas. Tô tentando ver aqui as mensagens, mas vamos lá. Eu tô procurando aqui o nosso amado e querido Clube do Remo para pegar a lista dos jogadores do jogo de hoje. Vamos lá. Cadê? Vamos lá, abre aí, velho. Também que os caras, quando querem sacanear, é impressionante. Estou tentando abrir aqui para ler os jogadores relacionados para o jogo de hoje contra a equipe do Águia de Marabá. Você se inscreve no canal, dá um like. É muito importante a participação de todo mundo aqui nessa nossa live do YouTube. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Porque, porra, quando os caras querem sacanear... Vamos lá.
Ó, a lista de relacionados do Clube do Remo para o jogo de hoje contra o Águia de Marabá. Igor Vinhas, Marcos Alexandre, Marcelinho, Cauã, Klaus, Kaique Almeida, que jogou pessimamente ontem, já vamos falar dele. Thalisson, que eu acho que ele poderia entrar ontem, em vez do Kaique Almeida. Tassano, Jorge, Pavani, Cantígio, Freitas, Jaderson, Panagiotti, Cufré, Marrone, Eduardo Melo, Rafael Monti, Carlinhos e Nico Ferreira. Então esses são os jogadores que estão hoje à disposição do técnico Osório, né? Desses jogadores, quem jogou ontem foi o Kaique Almeida, que entrou muito mal. E acho que só. Olha só como o Remo tem uma reserva boa. Então vamos lá. Ele está falando de tirar 10 jogadores. Quem sairia desse elenco do Remo? Né, quem sairia do elenco do Remo para ele fechar? Né? Para mim seriam o Cauã, seria o Tassano, seria o Jorge, seria o Pavani, seria o Freitas, seria o Marrone, seria o Eduardo Melo e também o Carlinhos. Já tem 8 aqui que tem que sair do Remo. Não tem que nem dar chance. Então vou listar de novo aqui, olhando aqui na lista. Só dos reservas. Eu tenho 9 jogadores para sair do Remo. Cauã, Tassano, Jorge, Pavani, Freitas, Marrone, cadê? Eduardo Melo, Carlinhos e o Patrick, que entrou ontem. Estou dando nome de 9 jogadores que eu acho que não devem continuar no Remo. Isso porque eu estou sendo legal com o Cantígio. Talvez o Cantígio ainda ajude. Tá? Mas eu estou te dando a lista de 9 jogadores que tem que sair do Clube do Remo para ontem. O resto, quem estava em campo, quem entrou no jogo ontem, exceto o Patrick, para mim tem que continuar. O Iaco Pikachu foi muito mal? Foi, mas a gente sabe do potencial desse jogador, tá? Então eu acho que é isso aí. São jogadores que eu acho que tem que sair do Clube do Remo, né? Tem 9 jogadores, eu tô dando a lista aí de 9 jogadores que eu acho que não devem continuar no Clube do Remo. Vou falar novamente minha opinião. Cauã, Tassano, Jorge, Pavani, Freitas, Marrone, Eduardo Melo, Carlinhos e Patrick. Eu tenho a lista de 9 jogadores. Estou falando aqui para vocês 9 jogadores que eu acho que não devem continuar na equipe do Clube do Remo. Mas vai ter que ter mais dispensas também, para ele fazer esse treino aí. Mas ele falou isso, o técnico Osório falou isso, mas ele não usou nenhum desses jogadores ontem. Ontem estava à disposição, exceto o seu Patrick, todo mundo que é bom. Todo mundo que é bom. Agora depende, né, do seu Osório também acertar. Agora não é aquilo que a gente diz. Não pode ser professor Pardal. Não pode ser professor Pardal. Porque aí senão fica muito complicado. E o torcedor vai perdendo a paciência, gente. O torcedor vai perdendo a paciência, querendo ou não. A gente precisa ajeitar isso aí. Né? O Remo vai jogar 2 dias seguidos hoje e vai jogar 2 dias seguidos amanhã, na próxima semana. Tô vendo aqui a foto do gramado do Bainão. O Bainão tá lindo, cara. Tá lindo. Então vamos lá. O Remo jogou ontem contra o Mirassol e joga hoje contra o Águia. O Remo na próxima quarta-feira vai jogar contra o Atlético Mineiro na Arena MRV e na quinta-feira à noite joga contra o Castanhal lá em Castanhal. Olha o calendário. Será que os caras querem ajudar a equipe do Clube do Remo? Será que a diretoria quer ajudar a equipe do Clube do Remo? Eu acho que não. Eu realmente acho que não. Porque não é possível. Tem umas coisas que não é possível que estejam acontecendo com a equipe do Clube do Remo.
E hoje eu estou fazendo praticamente aqui um pós-jogo de Remo e Mirassol. Porque, com todo o respeito, meus amigos, para mim o Águia não me interessa. Só para lembrar quem está me acompanhando até agora, isso aqui é uma live gravada. É um áudio meu gravado algumas horas antes de eu entrar no ar. Eu gravei hoje, dia 5. Tá aqui, ó, dia 5 de fevereiro, um pouquinho antes de eu botar aqui a live no ar. Por quê? Porque se eu ficar falando muito durante a live, eu não vou conseguir narrar direito. Então deixo gravado o meu pensamento para vocês, manda mensagem aí, quando eu entrar no ar eu já mando, eu mando mensagem para todo mundo. Então isso aqui, esse conteúdo que você está ouvindo agora é gravado, mas é gravado algumas horinhas atrás, tá? Então tá bem fresquinho com as ideias que eu tenho sobre o que aconteceu ontem contra o Mirassol. Então é mais ou menos um pré-pós-jogo, né? Porque a gente está iniciando antes de começar esse Remo e Águia, mas estamos fazendo um pós-jogo de ontem, do que aconteceu ontem com o Remo e Mirassol. Porque é inadmissível o Remo ter um empate como aquele. E aí, eu queria fazer uma avaliação com vocês, que é o seguinte, cara. Eu vou pegar de novo aqui, eu queria avaliar ontem os jogadores. Dar uma nota de cada jogador que entrou ontem no jogo contra a equipe do Mirassol. Deixa eu ver se eu pego aqui as escalações. Deixa eu ver aqui, que é difícil, hein? É difícil aqui a hora chata. Tomara que eles não tenham tirado aqui, apagado, né? Leonel Pico, a apresentação do Leonel Pico. Cadê as escalações, gente? Cadê as escalações? O Rei da Amazônia, alerta. Eu acho que tá aqui. Ah, mas aí é difícil, viu? Pô, cara. Abrir as coisas aqui pelo computador, as redes sociais, é bem difícil. Cadê? Não tem aqui as escalações de ontem. Bom, eu vou pegar aqui, eu vou abrir, gente, aqui no... Eu vou abrir no Google, olha, você ouve o teclado. Eu quero pegar nota de cada um. Deixa eu ver. Quero pegar nota de cada um. Cara, e o Remo ontem fez 2-0, mas tinha tudo para perder. Vamos ver que a ESPN também é. Eu tô abrindo aqui o site da ESPN, que erra pra caramba. Ó, já errou mais um. Não falou do jogo, não deu escalação, não dá nada. Cadê? É complicado, cara. Tô vendo aqui. Vou liberar. Pô, não tem escalação, não tem nada. Tô abrindo aqui, galera. Fica ligado aí. Como é o nome? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui no ficha técnica. Que derrota ridícula ontem. Vamos lá. Vamos ver aqui no UOL, parece que tem. Aí o UOL vai me cobrar para mostrar. Hoje as pessoas não gostam de ler. Vocês ainda querem cobrar para a galera ler, fica complicado, né, gente? Entendeu? Ok, vamos lá. Eu quero dar nota de cada um. Marcelo Rangel. Vamos começar pelo goleiro, né? Vamos pegar a nota de cada um dos jogadores do clube do Remo no jogo de ontem contra a equipe do Mirassol. Marcelo Rangel, goleiro, nota 6. Porque pra mim ele falhou no segundo gol. Agarrou pra caralho. Pra mim ele não teve culpa do primeiro gol. No segundo gol ele demorou e em vez de chegar ao braço foi tentar tirar com o ombro e a bola acabou entrando. Mas por essa falha do Marcelo Rangel, a segunda dele no Campeonato Brasileiro da Série A, porque ele falhou também contra o Vitória. Amo o Marcelo Rangel, quero ele no elenco, quero ele na equipe, não gosto de ver torcedor xingando ele. Eu acho que ele é herói da equipe do Clube do Remo, mas tem que se espertar porque é o segundo jogo seguido que ele falha no gol azulino. João Lucas, cara, eu vou dar nota 7 pro João Lucas, foi um grande lateral, raça, vontade, representou a camisa azulina. Marlon, nota 8 por Marlon, puta de um zagueiro, muito bom. Leonel Pico, 8 também, comandou o meio de campo do Clube do Remo, que cara bom de bola. Léo Andrade, eu vou dar 7,5, ele falhou em algum momento, depois que ele se ajustou ficou muito bom, parabéns. Zé Ricardo, 8 pro Zé Ricardo,
8 pro Zé Ricardo. Jogou muito. Grande volante, que é grande achado do clube do Remo. Patrick de Paula, 8 também. Para mim, 8,5. Foi o melhor jogador do Remo em campo. Ele e o Aleph Manga. Depois vou dar a nota pro Aleph Manga. 8,5 o Patrick de Paula. Vitor Bueno, 7. Não fede, nem cheira, mas contribuiu aí pro sucesso do primeiro tempo do clube do Remo. Diego Hernandes, vou dar 7 também. Demorou para se encontrar no jogo. Quando se encontrou, foi muito eficiente. Aleph Manga, para mim a maior nota do time, eu vou dar 9 para o Aleph Manga, porque jogou muito, brigou muito, tirou muita bola, muita raça e fez um golaço. 9 para o Aleph Manga. João Pedro, vou dar 7,5 pelo gol. Né? Atrapalhou o Aleph Manga de fazer o segundo gol, mas 7,5 para o João Pedro pelo gol que ele fez. Aí os jogadores que entraram, Franco Catarose, eu não vou dar nota nenhuma porque ele não vi nada que ele fez. Né? Entrou, não fez nada. Zé Wellison, vou dar, como jogou pouco, vou dar 6 pro Zé Wellison. Me mostrou personalidade, é um jogador que tem capacidade de assumir a volância do Remo ali, junto com o Patrick de Paula, junto com o Zé Ricardo. Patrick, nota 4 pro Patrick, não faz nada. Patrick não faz nada. Isso é demais do Patrick, muito pouco que ele produz para uma Série A. Kaique Almeida, nota 2 pro Kaique Almeida, cara. Falhou tudo, errou tudo que ele fez. Tudo, podia ser 0, vou dar 0, porque errou tudo que ele fez. Sou muito grato a ele pelo final de Série B que ele arrebentou, mas tem que se garantir. Para mim, ele estava envolvido na marcação dos 2 gols que o Remo toma, principalmente no primeiro gol. Tá? Contribuiu assim como o Marcelo Rangel. Não vou também passar pano para o Marcelo Rangel também falhou. Iago Pikachu, cara, nota 5, também entrou, pouco fez, a gente percebeu qualidade técnica, tentou fazer alguma coisa, mas pouco fez o Iago Pikachu quando entrou. Então, as reservas do Remo foram muito mal quando entraram. Eles fizeram o time cair de produção. E os reservas do Mirassol fizeram o Mirassol subir de posição. Lógico, aí a gente também tem que entender de um técnico que já conhece o seu elenco muito bem, sabe onde mexer para dar certo, e um técnico que está conhecendo o seu elenco ainda, que é o caso do Juan Carlos Osório. Mesmo assim, há críticas ao Osório, porque a gente convém que teve algumas mexidas erradas. Pô, botar o Kaique Almeida na esquerda, não sei se era uma boa. Tem que botar alguém da posição. Ou voltava com o Patrick de Paula na esquerda, porque o Remo acabou o jogo sem atacante. Quem estava no ataque era o Iago Pikachu, era o Patrick de Paula, eu não lembro o nome do outro, e o Patrick. Esses eram o trio de ataque do Remo, cara. Como é que você quer que isso dê certo? Porra, aí depois não quer que chame de professor Pardal. Ele não consegue nem explicar a ideia dele na coletiva. O que você tem que entender é que o Remo não pode perder tempo. O Remo não pode perder tempo. Ponto. Não dá para ficar fazendo teste. Tem que achar o time titular, entrosar o máximo possível e saber fazer as alterações. Não dá para ficar fazendo teste na Série A. De vez em quando chegam mais mensagens aqui, eu estou gravando pelo negócio aqui do celular, então acontece de vez em quando no barulhinho. Já vou pedir para vocês, se inscreve no canal, dá um like, porque é muito importante a participação de todo mundo aqui nessa nossa live do YouTube. Daqui a pouco a gente vem para fazer a narração do jogo entre Remo e Mirassol, um jogo de merda desse, mas a gente tem que fazer. Eu tenho esse compromisso com vocês aqui, de narrar esse jogo, né, de reagir, até para melhorar minha condição de narrador de futebol, que eu sou narrador de futebol, então também tenho que melhorar minha condição narrando os jogos, vou narrar os jogos do Clube do Remo, mais um Remo e Águia. Domingo eu estarei com o pessoal do Remo lá no bar Orange Point, aqui em São Paulo, localizado na Alameda Santos com Consolação. Eu vou narrar o jogo de lá, o Clássico Repare. A gente vai entrar cedo no ar, vai ficar ali a galera andando, a gente filmando todo mundo que está na live do YouTube. Beleza, galera? Vamos aí para o nosso intervalo antes aqui, já falar o nome dos nossos colaboradores, Bar Orange Point, onde a gente vai fazer a live.
localizado na Alameda Santos com Consolação, é a cerveja mais gelada da cidade de São Paulo. É o bar Orange Point. Eu vou te dar uma dica de comida em São Paulo, comida paraense, que é o restaurante na Amazônia, que é um norte no seu paladar. Rua Áurea 361, localizado na Vila Mariana. Tá? Deixa eu só confirmar, porque às vezes eu fico falando, às vezes está certo, né? Ó. Eu falo 361, mas será que é 365? Mas é bem localizado. É 361, tá certo. Ó. Então, restaurante da Amazônia, Rua Áurea 361, localizado na Vila Mariana. É a comida mais gostosa paraense. Vai ter vatapá, vai ter tacacá, vai ter caruru, vai ter pato no tucupi, vai ter filhote, vai ter aquele peixe frito de mosqueiro. Tem bombom de cupuaçu, tem sorvete de cupuaçu. Então, tudo que é maniçoba, uma delícia. Uma delícia. Então, vá no restaurante na Amazônia, que fica localizada na Rua Áurea 361. Equipe Líder. Desde 1972, falando de futebol. Muito bem, galera, vai se aproximando aí, daqui a pouco a bola rola para Clube do Remo e Águia de Marabá pela terceira rodada do Campeonato Paraense. Você está ligado aqui no canal Siga Peter do YouTube. A gente pretende aumentar o número de pessoas, tem muita gente, estudante que quer participar, quer entrar no meio do jornalismo esportivo. Eu que tive experiência com isso, tenho até hoje, tenho carteirinha da CESP, posso ajudar aí, então quem tem interesse é só mandar mensagem, pô, Pedro, quero fazer um teste, quero participar, e a gente vai começando bem devagar aqui, só para ajudar mesmo, é para brincar, vamos brincar de jornalismo esportivo aqui, e quando o negócio for pegando o corpo, for ficando sério, aí a gente vai mudando, né? Principalmente para quem tem essa vontade de começar aqui comigo. Então, se inscreve no canal, dá um like, participe da nossa live do YouTube, que é muito importante a sua participação aqui conosco, né? Estou fazendo a gravação, tá? Para quem está mandando mensagem, esse vídeo que você está ouvindo, esse áudio que você está ouvindo agora, essa minha voz que você está ouvindo agora é gravada. Eu estou aqui perto, fazendo alguma coisa, mas essa voz é gravada. Para eu entrar, quando estiver perto de começar a partida, por que eu estou falando isso? Porque eu estou sozinho, não tenho equipe esportiva ainda. Então, não posso cansar. Então, eu gravei ainda há pouco, mais cedo, gravei aqui, mais de uma hora aí gravando, para ficar bem legal para você. Gravei, editei tudo, para ficar bem legal, ficar gostoso aí para você ficar ouvindo. E daqui a pouco eu entro mesmo em definitivo, ao vivo, eu com esse meu rosto lindo, maravilhoso, indígena, paraense, né, que encanta qualquer pessoa, eu entro para fazer a narração do jogo e a reação do jogo entre Remo e Águia de Marabá. Então, eu estou aproveitando até para fazer já o pós-jogo. Estou fazendo até o pós-jogo de Remo e a equipe do Mirassol. Inclusive, eu vou usar esse vídeo aqui, esse áudio, para ser o meu pós-jogo à noite. Então, à noite vai ser postado. À noite irei postar, né, esse áudio aqui, para ser tipo um pós-jogo, para você poder vir ver eu gravar. Como eu estou fazendo um pós-jogo já tudo aqui, então eu já uso esse mesmo áudio e aí vai para o YouTube, lá para as 11h da noite eu posto no YouTube o pós-jogo de Remo e Mirassol, que é na verdade o pré-jogo de Remo e Águia de Marabá. Beleza, galera? Se inscreve no canal, dá um like, que é muito importante a sua participação, que você se inscreva, que você dá o like. Sabe por que eu falo isso? Porque eu sou editor de vídeo, eu sou jornalista esportivo, já me sacanearam aqui no jornalismo esportivo, eu sou conhecido em São Paulo, mas ninguém, sei lá, quer me dar emprego, né? Vamos lá. Eu quero ajudar, sabe que eu estou aí, sabe da minha qualidade, todo mundo elogia quem quer. Então eu quero dar também uma resposta para essa galera aí, mostrando que eu consigo, a partir da força da Nação Azulina e de outros torcedores também que gostam da minha fala, vocês seguindo, vocês escrevendo, eu posso dar uma resposta positiva e mostrar também que eu tenho qualidade para estar melhor inserido nesse meio do jornalismo esportivo, nesse meio de futebol, que eu até gosto de falar, cara, eu nem sou tão fã de futebol mais, já fui mais empolgado, né? Mas é aquilo, se tu me pagar 30 mil reais por mês, eu volto a amar futebol tranquilamente, né? Me pagando bem que mal tem. Então é esse que é o meu pensamento.
Esse é um pensamento, acho que, de todo mundo, pagando bem que mal tem. Então é assim que eu consigo pensar no futebol. Então peço para você se inscrever no canal e dar um like. Mas o bem, na verdade, a minha frase é: eu não gosto de futebol, eu gosto do Clube do Remo. Eu gosto disso aqui que eu estou fazendo. Eu sou um comunicador, eu gosto de gravar vídeo, eu gosto de gravar áudio, eu gosto de entrar no ar, eu gosto de narrar jogo de futebol. Eu nem gosto tanto de futebol, mas adoro narrar jogo de futebol. Eu adoro. Se tiver alguém que entenda comigo, cara, eu pego aqui, eu arrebento na narração. Se a minha dupla fizer comigo for boa, eu arrebento na narração, cara. Tô gravando, ó, pra você ver o horário que eu tô gravando esse vídeo, no dia de hoje, do jogo contra o Águia. Tô aqui, nesse exato momento da gravação, são 15 horas e 32 minutos, tá? Então vamos continuar falando de Remo e Mirassol, porque é o que importa tanto aqui como importa para você que vai acompanhar de novo isso aqui à noite na live, no que eu vou deixar gravado à noite para você, beleza? Que é o que você está ouvindo agora, tanto agora no pré-jogo, ou você está ouvindo no vídeo que eu deixei postado à noite, é um pós-jogo, querendo ou não, de Remo e Mirassol. Bom, voltando a falar de Remo e Mirassol, eu dei a nota de cada jogador aí, o que é que eu achei que o Marcelo Rangel foi mal, foi muito seguro, fez boas defesas, mas foi mal, não saiu mal no segundo gol, como ele saiu mal no gol contra a equipe do Vitória, mas a gente não tem que ficar dependendo do Marcelo Rangel sempre, porque se não é ele, já estaria 2-2 há muito tempo também, se não fosse ele. Então a gente também tem que compreender isso, a gente tem que entender isso também. Tá? Não adianta sair jogando pedra, não adianta sair criticando, não adianta sair xingando, não adianta sair falando um bocado de besteira aí. O time do Remo estava bem ontem. As alterações foram infelizes. E a gente tem que entender o que é que esse técnico quer. E quem mais tem que entender é o diretor de futebol. É o executivo de futebol. É o presidente do Clube do Remo. Precisa entender que se esse cara não vai atrasar a vida do Clube do Remo. Porque o time não é ruim. Eu já falei para muitos amigos meus, esse time não é ruim. O time do Remo não é ruim, é um time forte, é um time que dá para fazer frente na Série A. Mas não pode perder para técnico. Que é mais ou menos o que está acontecendo com o Flamengo até o momento. O Flamengo não está bem por causa de técnico. O técnico não está conseguindo ajustar a equipe do Flamengo lá, o Felipe Luiz. Depois de tudo que ele conquistou. Até acham ridículo estarem vaiando ele, né? Ele foi campeão da Libertadores, gente. Com o Flamengo. Chegou à final do Mundial, levou o time para os pênaltis na final do Mundial. Falar que ele é ruim, mas não está fazendo um bom trabalho. Como o Fernando Diniz não faz um bom trabalho no Vasco. É bacana discutir isso, porque é aquele negócio. Eu vejo assim, o Osório e o Fernando Diniz, eu vejo a dupla dinâmica, assim, no futebol. Eles têm uma maneira muito peculiar de trabalhar no futebol, onde eles não querem mudar. E todo mundo critica isso e fala, cara, não dá. Vamos lá, o Fernando Diniz tem uma mania de que ele quer... Qual é a ideia do jogo do Fernando Diniz? Ele quer pegar a bola, ele quer que o time dele tenha qualidade na saída de bola. Ele não está errado. Time que tem qualidade para sair com a bola, tem muito mais chance de fazer o gol. Por quê? Porque quando você está saindo com a bola, o outro time vai, querendo ou não, pressionar, você vai tirar esse time porque você tem qualidade para sair com a bola, e você vai ter mais jogadores no ataque do que eles na defesa, e você, nessa superioridade, pode fazer o gol. O toque de bola é importantíssimo, não sei que isso faz parte do futebol, eu compreendo. Só que no caso do Fernando Diniz, é um toque de bola lento. Porque na Europa já viu, 1, 2, 3, no terceiro já está lá no meio de campo. No Fernando Diniz, no 10º, ainda está lá na frente da área. Então não adianta, pô. Eu entendo o que o Fernando Diniz quer, mas não dá certo, pô. Não dá certo. Aí, uma vez ou outra dá certo. Em algum momento da carreira do Fernando Diniz, ele está mais de 10 anos nisso. Em algum momento, sei lá, se você for pegar, umas 3, 4 temporadas deram de certo mais ou menos. Deram certo, ganhou um título lá, ganhou a Libertadores. Mas na maioria foi um fracasso. Não é que deu errado, foi fracasso. Essa é a questão. Aí ele não quer se desprender disso. Porra, e tem time burro que vai e contrata. Não duvido não o Remo fazer uma merda dessa. Aí, você vem com o Osório, que é até mais experiente que o Fernando Diniz, bem mais experiente, mais rodado,
Copa do Mundo, ele vem com uma maneira de jogar que não dá certo. Como eu falo, dá certo depende do time. O jeito que o Fernando Diniz quer jogar, se ele pegar o Manchester City, pode dar certo. Porque lá os caras têm qualidade para isso. Se eles pegar se o Osório pegar o Manchester City, tá certo. Porque lá tem qualidade para isso. Aqui não tem. Ah, tá dizendo que lá é melhor que aqui? É, cara. É difícil o brasileiro entender que a Inglaterra hoje, o futebol na Inglaterra, não é os ingleses. O futebol da Inglaterra é melhor que o do brasileiro. O futebol na Itália é melhor que os brasileiros. O futebol na Alemanha, na Espanha, é melhor que os brasileiros. Os jogadores têm mais qualidade. É mais sério. Aqui a gente fica passando a mão. A gente fica achando graça quando o jogador chega bêbado. O jornalista fica rindo. Todo mundo é fofo. As piadinhas. Lá é sério o negócio. Lá o trabalho é sério. Tanto é que o jogador que se destaca no Brasil, quando vai para lá e não consegue se destacar, os caras não tem pena, volta pro Brasil, vai pro México, vai pra puta que pariu, mas não fica lá. Por quê? Porque o estilo de jogo deles, ou o cara consegue se adaptar, ou ele tem a qualidade para se adaptar ou não. Aqui no Brasil aceita qualquer coisa. O cara é ruim de bola, se chega lá, bate na bunda dele, entra no gol, ele vira herói, ídolo, e se bobear vai até pra seleção brasileira. Ah, porque ele é uma pessoa gente boa. Que é uma crítica que o Barolo faz. Né? Tinha o Léo, lembra do Léo, o Pelé, que jogava no São Paulo? Que todo mundo, que ele falava, que a galera dizia que ele era gente boa. Ah, ele é gente boa, ele é, mas não interessa se ele é gente boa. Vocês têm que entender que no futebol, nós que somos torcedores, eu que sou hoje um cara que tem um canal para falar de futebol, principalmente do Clube do Remo, tô falando no geral aqui. Eu não quero saber, eu não sou amigo de jogador de futebol. Não é que eu não queira ser. Não tem, a vida deles é muito diferente da minha. Pode acontecer da gente se encontrar num bar, não sei o quê, e ficar amigo. Pode, acontece. São acidentes da vida que acontece, entendeu? Beleza? Mas não é meu interesse, eu só gosto de torcer, eu só gosto de acompanhar. E por isso que eu faço essas críticas aqui. Então não é meu interesse ter cuidado com o que eu vou falar, porque o cara vai ficar putinho e não vai querer ser meu amigo, porque tem gente que quer ser amigo de jogador. Eu não quero, não me interessa, eu não me importo. A única coisa que eu me importo é que ele jogue bem pelo meu time. Eu não quero saber se ele é gente boa com os outros jogadores, se ele é gente boa fora do clube, se ele é pai, se ele é família, não me interessa. Se ele é Bolsonaro, se ele é Lula, se ele é de direita ou de esquerda, não me interessa. Eu quero saber o que é que ele faz no meu time. É isso, eu quero ele bem no meu time. Eu quero o técnico bem no meu time. Indo bem, tá beleza. Não indo bem, porra, cai fora. Porque na Europa é assim, cara. Nos times sérios é assim, não tem pena, não tem piedade. Ah, mal contratou, vai mandar embora? Vai mandar embora, não garante ficar aqui. A gente tem um estilo de jogo e o cara não consegue fazer, velho. É isso que acontece, me desculpa. Mas a gente tem que falar. Senão não tem o que fazer. A gente precisa falar isso aqui. Ah, mas eu não quero ouvir. Mas é assim que é, cara. É assim que é. Se a gente não falar, o negócio não vai, cara. Entendeu? Cara, o negócio não vai mesmo. E aí fica complicado. E eu falo, cara. Eu falo muito numa boa, cara. Entendeu? Esse é o meu pensamento e não vou mudar esse meu pensamento. Não vou mudar mesmo, cara, o meu pensamento. Por quê? Porque a gente fica acompanhando os caras. Putz, errei aqui. A gente fica acompanhando os caras, mas os caras não têm pena da gente na hora de rebaixar o nosso time. Entendeu? Fica com peninha. Pra ver se os caras vão ter peninha de você. Entendeu? Então, pô, ou o cara joga, ou o cara representa, ou então não serve, mano. Senão não serve mesmo, cara. Não serve mesmo. Não, a gente não pode ficar à mercê dos jogadores, cara. Desculpa, mano. Desculpa mesmo, cara. Eu não quero ficar à mercê de jogador de futebol. Juro por Deus, cara. Não quero ficar à mercê. Faço as lives, eu respeito todos. Entendeu? Como eu respeito os clubes de futebol, pode ver, cara, eu sou remista, eu brinco. Você vê, eu brinco com o Paysandu e tudo, mas não desrespeito a instituição, porque eu sei como é a torcida lá. Eu sei que tem torcida, eu sei que os caras são apaixonados e parará. Eu entendo, eu compreendo, e pô, tá certo, é isso mesmo. Não sou contra, não. Como vou fazer crítica a jogadores, a técnico de futebol, mas não tenho nada contra pessoalmente ninguém. Não deu certo, beleza. Vai,
Vai pra próxima, meu amigo. Só que o time não pode se ferrar porque tá com pena de você. O que aconteceu ontem foi uma coisa muito assustadora, cara. Foi uma coisa muito assustadora. Não pode ficar acontecendo, cara. Não pode ficar acontecendo. Porque senão... sem sacanagem, gente, eu tô com medo. Eu tô com medo. Não deveria, mas tô com medo. Mas, né, é aquilo que a gente tem que falar. É tudo aquilo que a gente tem que discutir. Né? Se quer ou não quer, é outra história. Ó, galera, daqui a pouco a bola rola. Daqui a pouco, quando eu chegar, eu vou botar as escalações das equipes de Remo e Águia de Marabá também, que jogam daqui a pouco, né? Para quem está acompanhando aqui, à noite, às 11 horas da noite, tudo para quem está acompanhando, tá vendo aqui o que é pós-jogo de Remo e Mirassol, o que a gente está fazendo aqui. Mas é o mesmo áudio gravado que a gente fez no pré-jogo de Águia, de Remo e Águia, entendeu? Que a gente aproveitou para falar tudo de Remo e Mirassol, né, do sentimento do torcedor do Clube do Remo, do sentimento azulino, da nossa preocupação com esse time do Clube do Remo. Não é um mau time, mas que as coisas têm que começar a acontecer, que as coisas têm que começar a rodar. Né? E o técnico já está sendo bastante pressionado e precisa, porque a gente não tem tempo. A gente não tem tempo. Eu espero que ele, na cabecinha dele, ele entenda isso. A gente não tem tempo. Mas ele mostra que tem conhecimento. Não era um time bobo, besta que estava ontem. Era um time consciente. Eu vi a cara do Osório no primeiro tempo ontem. O problema foi na hora das mexidas. E outra, o Remo precisa de um goleiro. Eu amo o Marcelo Rangel, mas precisa de um goleiro para fazer sombra. Precisa de um goleiro meio nível Série A zona mesmo, cara. Entendeu? Que não dê esses gols que o Marcelo Rangel tá... A questão é que o Marcelo Rangel também salva uns que eu não sei se qualquer goleiro salvava. Mas o Remo talvez esteja precisando de um goleiro nível aí Série A. Tá? Se o Marcelo Rangel não garantir. Como eu disse, a gente não pode perder tempo. A gente não pode perder tempo. Mas a gente tem que falar aqui. Tá? No jogo de ontem, uma peça assim, que me chamou a atenção também, que eu acho que não deve continuar no Remo, eu acho que não vai garantir a Série A, é o Patrick. Com todo respeito. Com todo respeito. É outro nível. A gente tem que, tipo assim, a gente tem que pensar mais na gente do que neles. É por isso que eu não faço questão de ser amigo de jogador de futebol. Não ligo. Por quê? Porque você fica com peninha, você fica assim, você não quer magoar. E eu não falo para magoar, eu tenho que falar. Tem jornalista que não fala com medo de magoar. Eu tenho que falar. Eu não estou criticando a família, eu não estou criticando a pessoa, eu não estou criticando até o cara como atleta. Né? Porque eu não disse que nenhum deles não são atletas. Mas existem níveis, e o Patrick já foi um jogador com nível de Série A. Hoje ele não é um jogador com nível de Série A. Isso me preocupa, ele entrando todo o jogo. O Pavani é um grande jogador, mas eu vejo que ele não é talvez um jogador de nível de Série A. É um bom jogador, a torcida do Remo o adora, eu o adoro. Até queria que ele continuasse, mas o Remo tem que vir na frente. Ele se garante jogar uma Série A? Esta é a pergunta que tem que ser feita. Se não garante, cara, desculpa, empresta ele para algum time da B. Se o Remo cair, traz ele de volta. Ponto. O Tassano se garante jogar, ser um zagueiro do Campeonato Brasileiro da Série A? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Será que o Cassano se garante? Cassano não, é Tassano, desculpa. O Cassano era um zagueiro argentino, o atacante, sei lá. Tem que ser feita essa pergunta. Será que se garante? Eu não sei se garante. Então, se a gente não falar, se a gente não discutir certas coisas aqui, o negócio não acontece. A gente precisa discutir. A gente precisa falar. Que isso realmente fica muito preocupante. Eu espero que a diretoria do Remo, junto com o Osório, com a comissão técnica, se reúnam, cara, que não é possível que
Eles estão olhando para o céu e não estão entendendo o que é que está acontecendo. O torcedor já entendeu o que é que está acontecendo. O torcedor está preocupadíssimo. Não é possível que eles não estejam. Mas uma coisa que eu gostei foi a cara de inconformidade dos jogadores do Remo quando acabou o jogo. São pontos positivos. Vamos tirar os pontos positivos. O Remo tem um time titular. O time titular do Remo consegue competir na Série A. Ponto. Isso é o lado legal. Outra. Vimos que os jogadores não estão de molecagem. Vimos que os caras ficaram inconformados com o empate. Ponto positivo para a equipe do Clube do Remo. Coisa que antigamente a gente não tinha. Tinha jogadores que se perder, perdeu, ganhou, ganhou. Então a gente já tem 2 pontos positivos aí. Que a gente tem que discutir aqui. Então tem pontos positivos para tirar desse início de campeonato? Tem. Lembrando, o Mirassol fez aquela campanha fantástica o ano passado, mas a sua primeira vitória saiu na 4ª rodada. Então calma, gente. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Tá? Porque tem muita coisa para acontecer. Agora, que a gente não pode perder tempo, a gente não pode perder. Porque daqui a pouco eu vou vir os jogos mais encardidos. E eu quero ver como é que o Remo vai trabalhar nesses jogos mais encardidos. Tem que melhorar. Não podemos perder para mudanças do técnico. Perdemos 2 jogos por causa de mudança errada de técnico. Quero para mim, pro Remo ter 4 pontos hoje. Era para ter empatado com o Vitória lá e ganhou ontem o Mirassol. Perdeu pro Vitória do jeito que perdeu. As mudanças do Remo acabou, era pro Vitória ter goleado depois. E deixou o Mirassol empatar da maneira que empatou, porque as mexidas foram erradas. Tem que saber quem se garante jogar a Série A, quem não se garante jogar a Série A. E falar que esse Kaique Almeida ia pra lá, né? Ia lá pro Mirassol. Ele não quis pra vir pro Remo. Acabou entregando 2 gols pro Mirassol. Meus amigos, são essas coisas do futebol que acontecem. E a preocupação de todo mundo é o que é que está passando na cabeça do Osório, do dirigente de futebol, do executivo de futebol em relação a isso que está acontecendo. Porque a regra do Remo, o que o Remo briga nessa temporada... Gente, vamos lá, o que o Remo briga nessa temporada é para se manter. Desculpa, torcedor azulino. Eu sei que é bom ganhar o reparo. Foda-se o Paysandu. Hoje a nossa diferença não dá para ficar pensando em Paysandu, cara. Em bairrismo. Foda-se o Paysandu. Foda-se o Campeonato Paraense. Foda-se a Copa Verde. O que importa é quarta-feira Remo e Atlético. É na outra quarta Remo Internacional, é na outra Remo e Fluminense. É isso que importa. O resto que se foda. Se a gente tivesse com uma organização que a gente não tá, se a gente iniciasse o ano já com um time base, com um técnico correto, coeso, sabendo o que ia acontecer, aí valia a pena a gente arriscar mais coisas. Mas como tá tudo atrasado, tá tudo uma coisa em cima da outra, o que a gente precisa de dinheiro? É Série A, é se manter na Série A. O resto não importa. O resto não importa, gente. Temos que compreender isso. Senão, realmente fica muito complicado. Então a gente tem que ter esse nível de compreensão. Precisa ter esse nível de compreensão, senão realmente as coisas vão ficar muito complicadas. Tá, galera? Então daqui a pouco a bola rola para Remo e Águia de Marabá. Eu acho que eu falei tudo que tinha que falar sobre esse Remo e Mirassol. Deixei aqui todos os meus questionamentos. Fiz a avaliação dos jogadores. Tudo que eu achei que foi bom e ruim desse jogo. Acho que dá para tirar coisas positivas desse jogo. Espero que o Remo tire coisas positivas desse jogo. E que não se erre mais. Time para competir a gente tem. Agora tem que saber se o técnico não vai ser um professor Pardal. Eu sei que os caras não gostam de ouvir isso, mas porra, não deu uma de professor Pardal, não inventa. É aquele negócio, faz o feijão com arroz que tu ganha. Se for inventar, saiba inventar. Porque quando tu quer inventar, a gente tá ali na arquibancada, olha, ih rapaz, vai dar merda. A gente parece que conhece mais do que vocês, os jogadores.
E vai botar o cara no lugar aí, vai dar merda. Vai dar merda, não vai dar. Todo mundo, 50 mil pessoas que estão em cima percebe que vai dar merda. Só o técnico que não percebe. Aí ele mexe e dá a merda que todo mundo já viu lá em cima que ia dar. E depois o torcedor não entende, quem entende são vocês. Entendeu? Essas coisas me chateiam. Realmente essas coisas me chateiam. Me deixam fulo da vida. Sabe? São essas coisas que perturbam, que atrapalham. Galera, vou pedir para você se inscrever no canal, dar um like, que é importante que você se inscreva, dá um like. Já eu mesmo entro agora ao vivo no ar, vou pegar o microfone, já começar a narrar esse jogo de Remo e Águia, dando as escalações dos dois times. Já dei aqui para vocês também os jogadores do Clube do Remo que irão para essa partida, né? Deixa eu pegar aqui de novo os jogadores que irão, os relacionados para o jogo, né? De Remo e Águia. Vou falar aqui de novo os relacionados para o jogo de Remo e Águia. Igor Vinhas, Marcos Alexandre, Marcelinho, Cauã, Klaus, Kaique Almeida, Thalisson, Tassano, Jorge, Pavani, Cantígio, Freitas, Jaderson, Panagiotti, Cufré, Barrone, Eduardo Melo, Rafael Monti, Carlinhos e Nico Ferreira. E o meu medo é que esses caras que estão para esses jogos menores, talvez eles estejam putos. Não, a gente quer jogar Série A, a gente não quer jogar esses jogos pequenos. E aí fica aquele problema, né? Mas como eu disse, eu vou dar mais ou menos aqui, vou dar novamente aqui a lista para vocês de quem eu tiraria. O cara quer tirar 10 jogadores. Quem para mim tinha que ir embora do Remo hoje, né? Pela insuficiência técnica e física. Cara, eu não conheço direito o Cauã, não sei, então eu não vou botar o Cauã que eu botei aqui. Vou botar os que eu conheço. Eu tiraria Tassano, Jorge, Pavani, Freitas, Marrone, Eduardo Melo, Carlinhos e Patrick. Então, eu tirei ali o Cauã, porque eu não conheço, então tem 8. 8 jogadores eu mandaria embora. Deve ter mais. Então, só para repetir, quem eu acho que não deveria ficar no Remo? Tassano, Jorge, Pavani, Freitas, Marrone, Eduardo Melo, Carlinhos e Patrick. Isso porque eu estou sendo legal com o Cantígio, que acho que também não fica para o Remo. E a gente tem o risco do Diego Hernandes não continuar no Remo também em julho. Porque talvez ele continuasse se o Marcos Braz estivesse na equipe do Clube do Remo, né? Então tem essa questão também, ainda tem mais essa questão aí para a gente falar. Beleza? Quem me acompanhou aqui, já fica ligado que já vou entrar no ar para dar Remo e Águia de Marabá. Você que está me acompanhando pelo pós-jogo no canal do YouTube à noite, muito obrigado, se inscreva no canal, dá um like, ajuda o canal a crescer, dá uma resposta para todo mundo. Vamos fazer esse canal crescer junto com o Clube do Remo. A cada 1000 inscritos é uma vitória a mais no Clube do Remo na Série A. Vamos fazer essa aposta. Venha, se inscreve no canal e joga essa energia positiva para a equipe do Clube do Remo. Eu quero ter 33 mil inscritos. Vamos fazer, chama todos os teus amigos remistas, segue lá, pra gente bater 33, bateu 33 mil inscritos, a gente vai fazer a macumba pro Remo se manter na Série A. Então, quanto mais rápido for, melhor será a nossa campanha. Beleza, galera? Um grande abraço para todo mundo, já estou chegando no ar, e para quem está acompanhando à noite, uma boa noite, se inscreve no canal e dá um like.